Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29, nós vamos ler a partir do versículo 15. Essa história que está relatada aqui não é uma parábola, é algo que aconteceu, né? Conta a história, narra o processo de casamento de Jacó com Lia e com Raquel. Antes de mais nada, eu acho que eu nem precisaria dizer, mas nós temos crentes novos. Isso aqui não é uma insinuação para você ter duas mulheres. Nem que seja casando com as duas registradas no cartório. Nós precisamos entender, mas não vamos entrar nesses detalhes agora, por que está assim, porque senão a gente desvia do propósito da pregação. Mas tudo que está na Bíblia tem um propósito, nem que seja, está errado e não vou deixar para você ver que está errado. Tá? Nós temos que ler com essa ótica. Diz assim: depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava a Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem, fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. A quem? A Raquel. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova, antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relação também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Amém? Pai querido, fala conosco. Queremos ouvir só a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu dei o título a essa mensagem, na verdade ela pode ter 2 títulos, porque eu vou abordar o título e o subtítulo, mas ficaria muito grande, porque coloca na internet e às vezes as pessoas desanimam de olhar, né? Mas o título que está ali para a capa no Instagram, nas redes sociais, é A Ilusão do Controle. Eu vou abordar sobre nós, de repente, estarmos iludidos com aquilo que achamos que estamos controlando. Mas o subtítulo, e eu vou abordar também, principalmente isto,
eu daria de o propósito da graça, ou os princípios da graça. O propósito da graça eu gosto. Isso é uma história, quando diz aqui, depois disse Labão a Jacó, é porque Jacó, saindo das suas terras, foi para outras terras, e foi na casa de seu parente, e ali ele encontra Labão e se oferece para trabalhar. Eu quero ficar aqui. Conhecemos essa história, já estudamos isso aqui no Esforce. E Labão, em determinado momento, disse: mas não é justo que você fique trabalhando aqui para mim sem ganhar nada. Quanto é que você quer que eu te pague? Ele disse: olha, eu estou aqui de olho na sua filha, a Raquel. Então, eu trabalho por ela por 7 anos. Então, pode começar. E ele fez isso. E a palavra de Deus nos mostra nas entrelinhas, e depois, mais à frente, eu ainda quero voltar a pregar sobre esse tema. Não sei se da próxima vez, imediatamente, ou daqui a um mês, o Senhor vai me dizer, mas hoje de manhã, antes de acordar, eu estava meditando sobre isso aqui, ruminando a mensagem, e o Senhor me mostrou alguns aspectos, e eu falei: Senhor, eu vou mudar. Ele falou assim: não é para mudar, é para acrescentar depois, é para continuar, porque é uma história muito linda. Nós sabemos que nada na Bíblia é por acaso, e o Antigo Testamento aponta para o Novo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. O plano da salvação é Jesus. E nós conseguimos ver algumas figuras de Jesus e de salvação no Antigo Testamento. E é preciso que elas estivessem, porque você pode estar se perguntando: pastor, não está aqui no contexto, aqui, não está aqui no assunto, mas depois eu queria perguntar ao senhor: essas pessoas que morreram antes de Jesus nascer, elas foram salvas porque eles não conheceram Jesus? Não foram batizadas? Como é que faz? Então, nós temos aqui algumas figuras de Jesus, do Espírito Santo, claros, principalmente na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eu quero abordar um pouco disso. E com que propósito? Tudo que Jesus ensinou, tudo, absolutamente tudo, não é para sabermos, é para praticarmos. Em João 14, versículo 12, ele diz que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Então, aquele que tem participação de vida, esse crer, eu já expliquei aqui, não é consentimento da mente, é participação de vida, é adesão a alguma coisa ou a alguém. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele que continuar, vinde após mim, aquele que vier após mim, que continuar depois de mim. Então, tudo que Jesus fez, ele não fez apenas, embora apenas é uma palavra muito medíocre para eu colocar aqui, vocês vão ver, apenas pela salvação. Olha, salvação já é isso tudo. Não, ele não fez exclusivamente pela salvação, mas ele fez para que nós continuássemos. Porque tem uma geração que não conheceu Jesus pessoalmente, tem uma geração que não conhece Jesus nem espiritualmente. Esse papel é da igreja, esse papel é nosso. E como nós fazemos isso? Como nós servimos? Como nós, eu vou usar o termo aqui, trabalhamos para agradar a Deus? Como é o nosso coração quando nós nos aplicamos? A história de Jacó, na casa desse seu tio, Labão, é uma das mais dramáticas na Bíblia. Irmãos, o que acontece depois, mais na frente, com Raquel, com Lia, as coisas, nós não vamos abordar isso agora, mas eu quero abordar o que acontece nesse momento, o que é que está se passando, e o que eu posso aplicar isso na minha vida pessoal, particular, na prática espiritual. Como é que eu posso utilizar isso para aprender? Na noite de núpcia, Labão descobriu que ele trabalhou por uma coisa e acordou e recebeu outra. A Bíblia diz que ele trabalhava, e trabalhou aqueles 7 anos, e ele achou que era pouco, porque no coração dele ele estava trabalhando por outra coisa.
Para ter Raquel, Jacó precisa selar um novo acordo. Mas eu quero destacar o detalhe desse novo acordo. Eu sei que muitas pessoas nunca prestaram atenção ou prestaram atenção depois de muito tempo. E às vezes nós pensamos que Jacó trabalhou 7 anos por Lia, depois, não é essa. Ele trabalhou mais 7 anos para depois casar com a Lia, não. Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, digo. Não, ele trabalhou 7 anos para casar com Lia. E depois ele recebeu Raquel, casou com ela e trabalhou 7 anos por aquilo que ela já tinha recebido. Os irmãos já estão entendendo onde nós vamos chegar? Nós vamos olhar hoje para a diferença crucial na forma como Jacó adquiriu essas duas esposas. Com Lia, ele trabalhou antes para receber depois. Com Raquel, ele recebeu antes para trabalhar depois. Eu quero primeiramente falar sobre a lógica de Lia. É o trabalho que antecede a conquista. Em nenhum momento eu quero deixar parecer que você não precisa trabalhar, que tudo cai do céu. A Bíblia nos ensina, há versículos que diz que digno é o trabalhador seu salário. Que aquele que acorda de madrugada e tal, mas ele precisa do Senhor. Se o Senhor não for com ele, mas ele está trabalhando. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser aplicados em tudo, devemos fazer a nossa parte é plantar, a nossa parte é preparar o terreno, plantar, cuidar da plantação, mas o crescimento vem do Senhor, nós temos a participação do Senhor. E no versículo 20 diz que serviu, pois, Jacó 7 anos por Raquel. Ele estava trabalhando pensando em Raquel. Às vezes, amados, como eu aplico isso na minha vida espiritual, eu estou fazendo as coisas e acho que estou fazendo tudo certo, não só no servir, no trabalho, mas na minha vida matrimonial, na minha vida profissional e principalmente na minha vida cristã. Não é raro nós encontrarmos pessoas, e eu sou uma dessas, que diz, depois de 30 e tantos anos, quando eu conheci Jesus verdadeiramente, embora eu não tivesse ausência de Jesus na minha vida com manifestações milagrosas, já contei aqui, curas, paralisia infantil, como eu fui curado, livramento de morte, carro passar por cima de mim com 3 anos, eu tacar fogo dentro de um tanque de gasolina, de um caminhão-tanque, e o tanque não explodir, nem acendeu o fogo. Então, como? E a minha mãe disse, é a mão de Deus. E eu sabia que era a mão de Deus. Mas eu fui conhecer a Jesus depois que eu, de coração, de consentimento, de todo entendimento, o aceitei como meu Senhor exclusivo, suficiente, Salvador. Jacó achava que estava trabalhando por Raquel, mas na soberania de Deus e na astúcia de Labão, ele estava, na verdade, pagando o preço por Lia. Aqui nós temos 2 pontos a abordar. O primeiro é o princípio do esforço. A história de Lia representa a lei natural da vida. E muitas vezes a nossa visão sobre a religião e o sucesso. Essa é a lógica do faça por merecer. Isso vai frontalmente contra a palavra de Deus. Se você fizer por merecer, você dispensa a graça. Você precisa fazer atentamente, mas não fazer para merecer ou por merecer. Que a Bíblia diz que nenhum de nós merece. Nenhum de nós é digno. Mas a graça, e eu quero falar daqui a pouco de uma faceta da graça, eu quero que os irmãos guardem isso, que talvez nunca tenhamos pensado, nem eu direito. E nessa luta com o Espírito Santo essa semana, Senhor, me direciona, o que o Senhor quer dizer com isso? E essa mensagem, que foi preparada na quarta-feira, ele deixa para me dar esse detalhe, ontem às 11 horas da noite.
É a lógica do faça por merecer. Jacó teve que suar, pastorear sob o calor do dia e o frio da noite por 7 anos, antes de poder desfrutar do casamento. Mas tem a ilusão do controle. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que temos a receita? Se fizermos tudo certo, receberemos exatamente o que planejamos, porque temos o controle. E de repente, não é impossível de alguém na congregação, ou alguém que está ouvindo essa frase antes de eu chegar ao fim, lá na TV, me mandar uma mensagem. Mas a Bíblia diz em Gálatas 6, 7, que tudo que você plantar, você vai colher, que você não vai colher algo diferente do que você plantou. Exatamente, e eu estou dentro da Bíblia. A Bíblia diz, o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16, 1. E em Gálatas 6, 7 diz, colhemos o que plantamos. E aqui Jacó colheu o engano de Labão. Aquilo que ele plantou antes, enganando o seu pai, que estava quase cego. Dizendo, eu sou o primogênito, olha os pelos no meu braço, olha isso e olha aquilo. E por engano, ele recebe a primogenitura. Irmãos, Deus não é um Deus vingativo, mas aquilo que plantarmos aqui, colheremos aqui. Isso não tem nada a ver com a salvação. Você pode, mesmo passando por essa situação, você ser salvo. Mas eu não sei se você será salvo. Ué, pastor, o senhor acabou dizendo que eu disse que pode. Mas eu não disse que eu tenho certeza. Porque esse desvio de conduta pode te levar por um lugar pior e você não aguentar o tratamento de Deus. Nesse caso aqui, nós vemos que Jacó aceitou o tratamento de Deus. E o pai diz assim, o pai da menina diz assim, aqui não é costume nós entregarmos a mais nova, aqui é a mais velha. Está vendo, Jacó? O mais velho era Esaú. Eu estou fazendo uma comparação, irmãos. Pode levantar um incauto navegante também e dizer, pastor, mas biblicamente, teologicamente, irmãos, eu estou aproveitando daquilo que a Bíblia me dá para nós fazermos a advertência. Se você comete um crime e depois aceita Jesus, você vai ser salvo, mas vai pagar na cadeia, salvo na cadeia. Há pessoas que imaginam que eu aceito a Jesus e ele apaga todos o meu passado, ele apaga todas as suas transgressões e todo o seu passado digno de acusação de Satanás. Mas você arca com as consequências daquilo que você fez. Se você casou mal e fez besteira, depois você aceita Jesus, as besteiras que você fez, você vai passar por aquilo. Você tem que enfrentar. E qual é a lógica da Raquel? Isso é fantástico. A lógica da Raquel é o casamento que antecede o trabalho. É o receber primeiro. E ele diz no versículo 27, cumpre a semana desta. Cumpre a tua palavra que você me deu. Então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda me servirás por mais 7 anos. Amados, mais uma vez, Deus nos ensina a ser diligentes, trabalhadores, mas às vezes nós não recebemos. Mas Ele diz, além disso eu vou te dar também aquilo que você não está pedindo. Ou que não havia pedido, ou que não havia pensado. Aqui está a grande virada teológica, bíblica da história. Labão propõe que Jacó termine a semana de núpcias com Lia, e em seguida
já receberia Raquel, como aconteceu. Os outros 7 anos de trabalho seriam pagos depois que Raquel já fosse dele. Eu quero abordar aqui alguns pontos importantes que os irmãos anotem para nunca mais se esquecerem. Primeiro aqui, eu estou vendo a graça de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre a graça de Deus. E nós temos o hábito de responder na lata. Pum. O que é a graça? Um favor imerecido. E não está errado. Mas ela não é só isso. Ela é algo muito importante também, além disso. A graça, além de ser um favor imerecido, é um voto de confiança de Deus em você, de te dar primeiro para depois você fazer aquilo que você prometeu fazer. Preste atenção nisso. Deus confia em mim, confia em você, concedendo a você e a mim algo que nós, primeiro, não merecemos. E segundo, Ele confia sabendo que você vai cumprir, que você vai ser aquele servo fiel, que você vai ser aquela pessoa que com sua boca o louvará em qualquer situação. Não, eu farei isso para que eu tenha a minha Raquel. Não, você agora já tem, agora é mais difícil de servir a Deus. Jacó não teve que esperar mais 7 anos para desfrutar da presença de Raquel. Ele a recebe. Ele trabalhou os últimos 7 anos, não para ter Raquel, mas ele trabalhou 7 anos, porque ele já tinha Raquel. E faz toda a diferença. A palavra de Deus nos mostra que ele acordava, que ele tinha uma alegria, que ele ia trabalhar. Eu imagino ele olhando para a tenda, eu tenho que trabalhar, mas eu vou com o meu coração alegre. Olha a mulher que eu tanto sonhei, está aqui, Raquel, a minha amada. Eu posso imaginar que esses 7 anos dele pareceram 7 dias. Quando nós fazemos as coisas para Deus, não pelo que Ele tem que nos dar, mas pelo que Ele é e pelo que Ele já nos deu, a nossa vida é outra vida, irmãos. Como que nós não podemos entender isso? Como eu não consigo entender que com Deus não se brinca? E como eu não consigo entender que Deus é maravilhoso a ponto de me dar algo que eu não tenho mérito nenhum em receber? E como que eu posso entender que assim como Deus confia em mim e me dá antes, por que eu não confio nele e dou antes a Ele? Segundo ponto aqui, é servir por gratidão, então, e não por barganha. Continuo pedindo aos irmãos, imagine o vigor de Jacó, a alegria dele. Durante esses 7 anos, ele não acordava de manhã dizendo assim, se eu falhar hoje, eu vou perder a Raquel. Mas eu acho que ele acordava dizendo assim, que alegria eu ter Raquel, e por isso eu vou trabalhar. O meu tio, o meu patrão, nunca viu um trabalhador igual a mim. Ele acordava, olhava para a Raquel e pensava, eu trabalho com alegria, porque ela é minha. Qual é a aplicação prática à nossa vida espiritual? Muitos cristãos vivem na lógica da Lia e da Raquel. E nós vamos fazer um paralelozinho. Eu preciso fazer tudo certinho. Eu preciso acordar cedo e trabalhar. Precisa. Mas você não tem controle sobre isso. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa e deixei muitas vezes a minha família, não em falta, mas assim,
também não é em segundo plano. Deixa, como é que eu explico? Eu tinha uma reunião para chegar às 8, eu chegava às 7, e saía de casa, e às vezes minhas filhas estavam dormindo, ainda era minha filha, só tinha uma nesse momento. Quando eu chegava, ela estava dormindo, mas eu não queria deixar isso aqui para falarem mal de mim no emprego. Mas eu dei muitas chances para falarem mal de mim na igreja. Muita chance de falar mal de mim no evangelho, na minha vida cristã. Mas eu não podia perder o emprego. Eu nunca fui mandado embora de nenhum emprego. Mas trabalhei em 2 empresas que eu não precisei ser mandado embora, elas quebraram. E essa empresa que eu fiz de tudo, acordava, pegava avião para ir em reuniões longe, e voltava, e dava o máximo de mim. Ela fecha e nós ficamos sem emprego, todo mundo ficou desligado, teve que repassar. Eu estou me falando da caderneta de poupança Delfim. E eu era tinha um cargo elevado lá dentro. Quanto eu fiz? E não fiz errado. Pastor, você se arrepende de ter feito pela empresa que eu fiz? Nem um pouco. Mas eu me arrependo de achar que eu estava trabalhando por Raquel. Na verdade, eu estava trabalhando por Lia. A Lia, é possível você comparar aqui com as coisas que o mundo lhe oferece. Note que ela diz que ela não tinha brilho no olhar. Por que diz isso logo assim? Podia falar, a Lia era bonitinha e a outra era bonitona. Porque o que tem brilho no olhar é Jesus. E aquilo, irmãos, eu não estou dizendo que Lia era do diabo, era do mundo. Tanto que Deus dá a Jacó e dá filhos com Lia. Mas eu quero fazer uma comparação daquilo que nós fazemos automaticamente, mecanicamente, e com aquilo que nós fazemos porque já temos e temos gratidão ao Senhor. Essa é a tona da palavra. Eu preciso fazer tudo certinho, por exemplo, na igreja, porque se eu fizer certinho, Deus vai me abençoar. Ele pode te abençoar até se você não fizer, meu irmão. Isso depende dele, a bênção é dele, a graça é dele, tudo é dele. Mas você pode fazer e deve fazer. O problema é qual é a motivação. Você pode estar falando e fazendo, imaginando, eu vou me aplicar. Alguém um dia chegou para mim e falou, pastor, me dá uma força. Meu marido, já não está aqui mais, tá? Não estão aqui, nem o marido nem a mulher, já tem um tempo isso. Meu marido está desanimado, ele não vem. Faz um favor, pastor, dá um cargo para ele na igreja, que aí eu tenho certeza, porque olha, ele é responsável. Se falar para ele estar 7 horas, 10 para 7 ele está aqui. E ele, um Labão trabalhando por uma coisa que ele imaginou que fosse receber. Eu disse, não, querido, aqui funciona ao contrário, aqui funciona. Ele vem, mostra prazer de estar aqui, e aí ele trabalha pelo amor que ele tem aqui, ele serve pelo amor que ele tem. Porque eu posso fazer isso com você, mas não está adiantando, eu não estou ensinando, ele não está aprendendo e Deus vai se aborrecer comigo. Isso gera frustração e cansaço. Quando nós trabalhamos, damos a nossa vida, às vezes nos empenhamos. Eu sou líder de ministério, não falta uma reunião, não falta isso, não falta aquilo. Mas a sua vida espiritual anda quanto? Como é que você é? Você trabalha com graça ou trabalha mecanicamente? Eu preciso fazer. Se eu não fizer, eu não recebo. Algumas pessoas precisam, algumas pessoas dizem, eu preciso ofertar, eu preciso dar o dízimo, porque eu olhei aqui, tem um pastor pregando na internet, tem 7 milhões então ele deve ser bom. E ele disse que se eu der, eu vou receber 100 vezes mais. Deixa eu fazer um cálculo, eu quero comprar uma casa de 800 ou R$1 milhão, hoje é 10 vezes mais, eu preciso dar tanto. Eu vou dar tanto, como se fosse uma aplicação financeira. A primeira graça de dar sem o que merecemos, sem merecermos, de Jesus fala de salvação. É a primeira coisa. E se você não entender isso, você não vai prosseguir. Se você não entender que você foi salvo pela graça, isso é dom de Deus.
Se você não entender isso, você nunca vai ter motivação de fazer as coisas para Deus ou segundo o propósito de Deus. Note, irmãos, às vezes eu falo assim, você está dizendo, pastor, é uma pregação para a igreja poder trabalhar. Não, é uma pregação para você no trabalho. Você confiar na sua família, nos seus estudos. Há um monte de versículos que nós fôssemos anotar aqui, eu ficaria citando um monte de versículos, mas você precisa entender que a Bíblia fecha em si, de Gênesis a Apocalipse, ela é toda engrenada, toda bonitinha, e tudo vem do Senhor, tudo vem dEle, e do que é dEle é que damos a Ele. A salvação em Jesus funciona na lógica de Raquel. Jesus nos estende a mão, nos adota e nos dá a salvação primeiro. Aí hoje você talvez possa entender alguns versículos, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, diz, trabalhai a vossa salvação. Muita gente não entende, está vendo? Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que entregar comida ali, eu tenho que fazer, dar roupa aqui, eu tenho que fazer, porque isso aí eu vou ser salvo por isso. Não, trabalhar a salvação é você entender que a cada dia, quanto mais você tiver, mais você precisa se desfazer daquilo no coração. Só no coração, mais nada. Porque Deus só vê o coração. E Ele diz, onde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Deus está preocupado com o coração, o tempo todo, você fala coração. Nós não trabalhamos na igreja para sermos salvos, nós trabalhamos porque já fomos salvos. O nosso serviço é fruto do amor, não uma moeda de troca. E para finalizar, eu vou abordar de novo, porque domingo eu dei só um toque, sobre o nosso tempo, talento e tesouro, porque muita gente não entende isso. Não oferecemos nos nossos 7 anos de esforço, dedicação ao Senhor para conquistarmos, mas o fazemos porque já conquistamos. Essa é a alegria por termos Raquel. Eu não coloco os meus dons, habilidades, capacidades visando obter uma resposta, mas eu faço isso tudo porque já tenho a resposta. A graça de Deus me concedeu Raquel antes. Eu não disponho dos meus bens visando uma troca ou para compensar algumas lacunas, mas eu tenho prazer em aplicar naquilo que já me foi dado antes. Mas tem o tempo de espera. Jacó teve que esperar 7 anos primeiro. É o tempo de Lia. Há estações na nossa vida, nós passamos por estações. Há estações na nossa vida onde Deus vai nos fazer trabalhar antes. Para termos disciplina, vai fazer trabalhar a nossa estudo, a nossa resiliência. São os anos de preparação onde parece que estamos pagando um preço alto por algo que ainda não estamos vendo. Queridos, não são poucas as vezes que alguém já chegou para mim, pastor, mas eu já estou orando há 6 meses. Mas Deus te disse que em 6 meses Ele vai te dar, porque se Ele disse, vai dar. Está fazendo 6 meses, Ele disse 6 meses, olha para a porta, está ali já. Porque o nosso Deus não falha, não mente. Mas isso traz uma angústia, porque esses 7 anos não acabam. Eu estou doido para ter Raquel, mas de acordo com o que você está aplicando no seu coração, você vai receber Lia. Porque o seu coração está fora. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Aquilo que os homens veem, eles nos veem esforçados ali, mas muitas vezes o nosso coração está completamente longe de tudo aquilo que estamos fazendo. E Deus fala isso, esse povo em Isaías, esse povo que se aproxima de mim e diz que me ama, os seus lábios me dizem isso, mas o seu coração está muito longe. Irmãos, quando é que nós vamos entender isso?
Jesus te concedeu a salvação pela graça. É o período da Lia, é o período da Raquel, digo. Se você já recebeu a sua Raquel, a bênção prometida, não se acomode, trabalhe com ainda mais amor e dedicação para honrar o que lhe foi entregue. Esse é outro ponto importante. Aquilo que Deus me deu antes, eu não merecia, e Ele me deu porque eu não merecia, então é graça. Ele me deu, se eu não merecia, é graça, digo, e Ele me deu em confiança, eu vou te dar, e depois é como se Ele estivesse dizendo, depois você me paga. Não é pagar, nós não podemos pagar nada a Deus, é só para os irmãos entenderem, tá, irmãos? Depois você me serve. Eu te dou a salvação, alegre-se com isso, o resto é tudo resultado disso. Se eu preguei e falei domingo, como é que nós temos fé para entender que seremos salvos e não temos fé para entender que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes? Suporta, ampara a nossa vida em todos os detalhes. Se eu não creio nisso, irmão, rasga a Bíblia. Abandone esse Deus, porque esse Deus não é digno de ser. Você está perdendo o seu tempo, meu irmão. Você está se enganando. Não está aqui, não. Eu vou sair daqui e vou para cá. Nunca ouvi tanta bobagem quanto eu ouvi essa semana. Eu não ouvi muito porque eu ouvi 2 ou 3 e parei. Você está fechando a igreja para ver o jogo? O jogo é mais importante do que a sua igreja? Que não sei... Hipócritas, fariseus. Você tem vindo à igreja o ano inteiro e nem ora. Você está aqui pensando em outra coisa. E agora, porque um domingo não tem um culto, você, que é o culto? Miserável pecador. Você não conhece nem a você, como é que você quer conhecer a Deus? E quando você está aqui, seu coração está lá fora. E Jesus está batendo para entrar e você não deixa entrar. Não é com ninguém daqui, é com aqueles que falaram. E eu nem respondo, mas eu vi 2, eu falei, eu não vou perder tempo de responder isso. Primeiro, que esses são pastores de internet, eles não têm ovelhas. Eu conheço o meu rebanho, eu conheço as minhas ovelhas, uma por uma, pelo nome. Não tem um irmão aqui que eu não conheça pelo nome. Conheço as aflições de praticamente todos, a não ser alguém que esteja passando aflição, não me contou. Aí, se Deus não me revelar, eu não sei. Mas nós somos fariseus, hipócritas. E achamos que estamos trabalhando por Lia, e todo mundo está vendo meus 7 anos acordando. Meu amado, Deus já te deu Raquel. Trabalhe por Raquel. Ou seja, você já está casado. Você trabalha 7 anos, se quiser. Nossa caminhada não pode ser baseada no peso e o medo de perder, mas no amor de quem trabalha sabendo que a maior promessa já nos foi garantida na cruz. Para pensar. Para pensar. Coloque fulano para fazer, pastor, senão ele vai parar de vir à igreja. A minha resposta é, vamos pregar o evangelho para ele, porque ele ainda não se converteu, ele ainda não tem Raquel. A resposta é, você precisa vir, porque você tem prazer em tudo que já recebeu. E agora, olha que interessante, esse texto que eu vou citar é conhecido por 99% da igreja. E é um texto que todo mundo gosta, às vezes, de citar. Em alguns momentos, quando ele está em aflição, aí ele saiu da aflição, aí ele agora fala esse texto. Mas é muito difícil eu citar esse texto, estando no meio da seca, da aflição. Abacuque 3,17. Ô, coisa difícil de falar, quando você está passando por aquilo. Ainda que a figueira não floresça, minha figueira não está florescendo,
Nem haja fruto na videira, minha videira não tem dado fruto. Ainda que a colheita da oliveira decepcione, ela deu, mas te decepcionou, menos do que você precisava ou queria. Os campos não produzam o mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, ainda que nos currais não haja gado. Que desgraça, irmão. Haja uma misericórdia mais alta aí, irmãos. É só pela misericórdia. Ainda, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e eu vou acrescentar a palavra do Isaías Mendes, porque eu já tenho a Raquel. Agora preste atenção num detalhe que eu escrevi hoje aqui, peguei a caneta e falei: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, colheita não dá, campo não deu mantimento, ovelha desapareceu, o gado sumiu. Tudo isso refere-se a bens e sustentos. Misericórdia. Tudo isso. Não, pastor, o senhor inventou. Não, eu não inventei não, está dentro da Bíblia. Vamos para o Novo Testamento? Busque primeiro o reino e a sua justiça, porque o reino dele é de justiça, e todas essas coisas, ele está falando dessas e de outras, serão acrescentadas. Ou seja, você está trabalhando para ter vaca no curral? Você está trabalhando para que haja fruto? Você está trabalhando... Querido, você já recebeu Raquel, e quando recebe Raquel, você recebeu a graça de Deus, recebeu aquilo que você queria, aquilo que você precisava e aquilo que você almejava. E eu quero deixar essa frase para você escrever aí, não só a Ingrid dessa vez, mas vocês todos possam escrever. Vocês têm liberdade de abrir o seu celular e botar em algum lugar uma nota, na nota aí, no bloco de notas. Deus confia em você, a ponto de te entregar antes de você conquistar. E você, confia em Deus e entregar a Ele antes de receber? Quero orar pela sua vida. Quando eu estava no Ministério da Música e vivia mais itinerante, pregando, mas vivendo da música, eu tive um medo muito grande. O medo de perder a voz, porque se eu perdesse a voz eu não podia cantar, e esse era o meu sustento. E um dia desse eu estava lembrando por que eu tinha medo. Eu tinha medo porque eu tinha temor ao Senhor. Eu entendia que aquilo que eu estava fazendo era eu não havia entendido, perdão. Eu não havia entendido que aquilo que eu estava temendo era por algo que eu tinha feito, e você vai ver agora as comparações de Lia e de Raquel. Eu já era crente, trabalhava na igreja, não tinha meus CDs gravados. Eu ia cantar em cultos esporádicos que os irmãos chamavam, casamento, até em velório. E eu tinha muito pigarro. E alguém me ensinou que eu bebendo uma dose de cachaça ou de uísque pequenininha, assim, aqueceria as cordas vocais. E eu fiz isso antes de ser cantor evangélico, antes de ter gravado, antes do meu batismo com o Espírito Santo. Tá, irmãos? Só precisa saber.
E eu estava fazendo todo o esforço. Mas como eu passava? Eu tomava aquele negócio e não funcionava direito, eu tomava 2, eu comia gengibre e fazia de tudo. Trabalhando por Lia, pensando que estava trabalhando por Raquel. E o dia que o Senhor me falou que eu tinha que deixar aquilo tudo na minha vida e confiar nele, eu abandonei tudo. Mas eu fiz um pedido a ele: Senhor, eu não vou usar nada. Mas o cantor sofre com a voz. E durante 30 e poucos anos, está aqui a minha família para falar. Eu fiquei gripado sim algumas vezes, mas nunca faltei um compromisso porque estava gripado. Não é faltei para chegar na igreja e dizer, eu vim aqui só para dizer que eu não vou cantar. Não, eu cantava e pregava. Quando acabava de cantar e pregar, a rouquidão voltava. Muitas vezes. Eu tenho um CD, um LP, LP virou CD depois, chamado Restaurando Vidas. Eu ia gravar na segunda-feira, e no domingo à noite eu estava numa igreja em São Gonçalo, uma igreja batista ali, rouco. E qualquer um poderia dizer assim, eu não posso cantar hoje, vamos adiar, porque amanhã eu entro no estúdio para gravar. Mas eu tinha um compromisso com um povo que estava ali, e cantei. E, irmãos, entrei no estúdio. E se você ouvir esse disco, você tem a oportunidade, não há um sinal de rouquidão. Eu gravei 10 faixas, cantando o agudo, cantando o médio, cantando o grave, normal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz uma aliança com o Senhor. Senhor, eu não vou trabalhar como para Lia, mas eu quero te servir, como serviu Jacó para Raquel. Ele cumpriu os 7 anos, mesmo já tendo Raquel. O que você vai fazer, ou o que você tem feito com a sua salvação? Talvez seja o momento de você dizer assim, nem sei se eu fui salvo, pastor. Não vou brigar com você, é possível. E se acontece isso, você precisa dizer, Senhor, dá-me a certeza da salvação. Eu quero, de novo, me entregar para Ti. Eu queria deixar essa palavra com a igreja. Que eu, a começar por mim, que nós trabalhássemos para o Senhor como já tendo, e não esperando receber. Porque quando eu trabalho para o Senhor, não esperando receber, Ele me responde que eu vou te dar infinitamente mais do que você espera, ou do que você pensa, ou do que você imagina, ou do que você merece. Quantos estão entendendo isso? Não se trata de trabalhar para ter, servir para ter. Eu sirvo porque eu já tenho. Quantos entenderam isso? Vamos ficar de pé, queridos. Meu desejo, eu não posso fazer por você, eu só posso fazer por mim. Eu posso consagrar minha vida e dizer ao Senhor e prometer a Ele, fazer promessas ao Senhor, planos com Ele, propósito com Ele. Mas por você eu não posso. A não ser que você me autorize a falar no teu nome e você junto comigo diga, eu quero, eu concordo, amém. Aí é diferente. Mas eu desejo que a coisa mais tranquila para um pastor é ter um rebanho de pessoas que pensam em unidade. E a unidade correta, porque tem a unidade para o mal, né? Não é o caso. Não fica pesado para ninguém. Eu sonho com um dia que nós vamos acabar com os anúncios aqui na igreja. Acabar, mas acabar mesmo. E aí, pastor? As pessoas vão ligar de casa dizendo assim, qual é o programa para hoje? O que tem para amanhã? Eu estou aqui, qual é? O que tem? Aí você entra no site que está tudo lá, aí você vai buscar. Isso é trabalhar por Raquel.
Se você quer que eu ore pela sua vida, porque você ainda não conseguiu se desprender, você está com um controle falso na mão, você está iludido, você acha que tem um controle, que está tudo agarrado aqui na sua mão, que se você fizer isso dá certo, se você fizer aquilo dá certo, se você não fizer e tal, e você faz um monte de seguro de vida, e você bota aí não sei o quê, e faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Irmão, louco! Hoje o Senhor pode pedir a tua alma e o que você tem preparado para quem será. Amém? Não é uma palavra de bronca, é uma palavra de alerta. Jesus está voltando, está pertinho. Amém. E nós às vezes estamos brincando com fogo. E com Deus não se brinca. Coloque a mão no seu coração. Faça a promessa que você quiser fazer. Um minutinho, antes de fazê-la. Pense no que você vai falar. Porque Deus não se agrada de tolos. É melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. Eu vou te dar 30 segundos para você falar com Deus e depois eu vou orar. Você falar, Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não sei o que eu faço. Se alguém, nesse minuto, quiser vir aqui no altar, ajoelhar aqui no altar, já fizemos a nossa consagração hoje, não é por falta de joelho, por mais joelho, menos joelho. Mas se você disse, não, eu não quero ficar aqui no meu lugar, eu quero ir lá no altar, quero levar lá, vou queimar na minha vida isso. Você fica à vontade. Não tenha vergonha, o altar é para isso. Pai querido, a responsabilidade saiu de mim. Não tenho mais. O Senhor me entregou a palavra, eu soltei a palavra. Pai, mas como é difícil a gente enxergar para frente e ver que os 7 anos estão demorando. Faz-nos pensar nos 7 anos que nem vou perceber passar, porque eu já tenho a tua graça. O Senhor não só me deu aquilo que eu não mereço, mas o Senhor me deu antecipadamente, antes de eu fazer qualquer coisa. Antes mesmo de eu me santificar, o Senhor já me deu a salvação. Tua palavra diz que o Senhor morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai, em nome de Jesus, contempla a tua igreja com um avivamento espiritual tão grande. Um avivamento que nos faça andar e ninguém precisar de puxar, que eu saia atropelando tudo pela frente, porque o tempo urge. Dá-me, Senhor, essa visão. Que se alguém estiver aqui, Senhor, já cansado dos 7 anos de Lia, renova as forças. Assim como o Senhor mostrou para Jacó, eu sei que você ficou triste, Jacó. Você acordou hoje de manhã e viu que não era Raquel, era Lia. Senhor, mas eu vou te dar um refrigério. Primeiro você vai ter as núpcias. Confia nas suas núpcias. Senhor, nós queremos ter essa núpcia contigo. Esse refrigério, essa promessa. Para que nós possamos receber aquilo que não merecemos e fazermos por aquilo que já recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém ou não amém? Amém. Graças a Deus. Você faz se quiser, tá? Eu vou fechar o olho, eu não vou ficar olhando. Se quiser.